Olá, gente. Olá, pessoal do segundo ano, povo bonito da Frogofona. Tudo bem? Vamos lá. Vamos continuar nossas aulas, certo? Mais uma aula de geometria. Aula importante pelo seguinte, ó. Nós vimos na última aula pirâmides, certo? E olha agora o que a gente vai ver. Tronco de pirâmide. Por que importância? Porque é o seguinte, a gente falou na outra aula que pirâmide é a figura que é menos cobrada no Enem, figura geométrica, lógico. Porque é aquela figura menos comum de você encontrar no dia a dia, certo? Já o tronco de pirâmide é mais fácil de encontrar, certo? Por exemplo, algumas lixeiras, por exemplo, têm o formato de um tronco de pirâmide. Aquela lixeira lá do shopping, não é? Se você olhar, ela tem um formato de um tronco de pirâmide, que é uma espécie de prisma, não é um prisma, mas é uma espécie de prisma que tem duas bases paralelas, mas de tamanho diferentes, uma menor que a outra. Algumas caqueiras, não é? Tem esse formato, aquela embalagem de panetone tem o formato de um tronco de pirâmide, certo? Então é uma figura, de repente, mais comum você encontrar do que a própria pirâmide, tá certo? Então, o tronco de pirâmide é um sólido formado por uma secção transversal de uma pirâmide. Secção significa esse corte, tá? Ou seja, você tem uma pirâmide e dá um corte paralelo à base. Aí o que é que vai acontecer? Você vai dividir a figura em duas. Vai ficar uma pirâmide menor para cima, não é? Um filhotinho de pirâmide, e abaixo é que fica o tronco da pirâmide, certo? Então, o tronco vai ser essa figura obtida abaixo, não é? Após o corte, tá legal? Ok? Aí, ó, os elementos da pirâmide, os principais elementos são isso aqui, ó. Quando você der esse corte, você fica com duas bases, como eu falei, duas bases paralelas, só que de tamanho diferente, por isso que a gente não costuma chamá-lo de um prisma, tá? Então, existe uma base menor e uma base maior, que sempre tem o mesmo formato. Nesse desenho aqui, a base aqui é hexagonal, a base menor também é hexagonal, certo? A aresta da base, não é? Que são os lados da base, existe essa aresta da base menor também, tá legal? E olha só, existe a altura da pirâmide. A altura é a distância entre as duas bases, tá legal? A distância entre as duas bases vai ser exatamente a altura. O apótema, que a gente pode chamar de apótema, é essa distância inclinada de uma base para outra, né? Do meio de uma base para o meio da outra base. E também existe a face lateral e com as arestas laterais, certo? A aresta lateral é essa reta, ou esse segmento de reta que une dois vértices de duas bases diferentes. E a face lateral são essas figuras aqui que são sempre trapézios, certo? Esses trapézios podem ser do mesmo tamanho ou não. Se a figura for regular, ou seja, se essa base tiver todos os lados iguais, essa daqui também vai ter todos os lados iguais, menores, mas iguais, certo? Então o trapézio vai ser sempre do mesmo tamanho, não é? Ter a mesma medida, tá? Todos os trapézios. Aqui a gente tem 6 trapézios, certo? Então esses são os elementos com os quais a gente vai trabalhar. E o que é que a gente vai calcular? Área e volume. Principalmente 99% dos casos, calcular volume. Agora, como é que a gente acha a área do tronco de uma pirâmide? Ó, deixa eu voltar só a figura. A gente tem que achar todas as áreas. Então a gente tem uma base que tem uma área, tem uma base maior que tem outra área, e tem a área lateral, que é a área de todos esses trapézios. Então eu coloquei aqui o seguinte, ó, a área total, digamos assim, vai ser a área da base maior. Essa área total seria a área do tronco. Esse AB maiúsculo, a área da base maior, e o AB minúsculo, a área da base menor. Todas elas dependem do formato das bases, né? Aquele desenho que a gente viu anteriormente é um hexágono, mas você poderia ter um quadrado, um triângulo, certo? Então não tem uma fórmula definida. Quem vai definir é o formato da figura, beleza? E a área lateral da pirâmide, que eu coloquei aqui, a área de todos os trapézios que formam as faces laterais. Como a gente viu, são trapézios. Se eles forem diferentes, a gente vai ter que calcular um por um. Mas, via de regra, eles são iguais. Então eu calculo um trapézio e multiplico pela quantidade. No nosso caso aqui, ó, no nosso caso, nós temos 6 trapézios. Eu só precisaria achar a área de um trapézio e multiplicar por 6. Lembrando que a área do trapézio é assim, é a base maior mais a base menor, vezes a altura, certo? A altura nesse caso é esse apótema, dividido por 2, tá bom? Ok? E o volume do tronco? Como é que a gente faz o volume do tronco? Tá aqui, ó,
um exemplo, deixa eu passar aqui para o outro lado para ficar mais fácil. Olha só, o volume do tronco. Ó, nós temos duas formas para se fazer isso. Uma forma prática, que é a seguinte, é você calcular o volume do tronco, vai ser o volume da pirâmide maior, que seria essa pirâmide original, a pirâmide toda, né? Que é a área da base vezes a altura dividido por 3. Lembre que, ó, se tem ponta tem que dividir por 3, menos o volume da pirâmide menor, que é essa pirâmide que você retirou. Então, quando eu calculo todo esse volume e retiro esse volumezinho aqui, eu fico com o tronco, o volume do tronco, lógico, não é? Isso é fácil de entender e é fácil de fazer. Às vezes não dá para fazer, não é sempre que a gente pode. Quando é que a gente pode fazer isso? Quando a questão te dá a pirâmide completa e depois diz onde é que você vai cortar, onde é que você vai seccionar, tá? Aí isso é possível. Mas existem casos que a questão já te dá o tronco pronto. Então, se eu tenho o tronco pronto, o que é que significa? Significa que eu vou usar uma fórmula pronta. Essa fórmula é essa daqui, ó, que já veio, por incrível que parível, da dedução disso aqui. Uma dedução longa, mas com essa fórmula a gente chega nessa, ó. O volume do tronco vai ser a altura dividido por 3, que é a altura do tronco, a distância das duas bases, que multiplica a área da base menor mais a área da base maior, vezes o produto da área das bases. Então, veja que, a princípio, parece uma coisa meio estranha. Isso aqui é muito difícil, de repente, você lembrar, mas não é muito difícil de fazer. Porque o que é que vai acontecer? Aí você imagina, pô, vou achar a raiz quadrada de um produto de duas áreas. Mas observe o seguinte, na maioria das vezes nós vamos ter base quadrada, né? Quando a base é quadrada, a área é só o lado ao quadrado, então vai ficar a raiz quadrada do lado ao quadrado, fácil de resolver. A gente até simplifica com maior facilidade, vocês vão ver nas questões que a gente vai fazer aí, tá bom? Certo? Ok? Então, para encerrar e rever o que a gente já falou a esse assunto, a esse respeito, ó, essa relação entre os elementos de uma pirâmide vão continuar existindo. Lembra que a gente falou isso na aula passada? Até o slide que eu estou usando aqui é o mesmo, para não ter dúvida. Ó, você pode relacionar a altura da pirâmide original com a altura da pirâmide pequena, ou com a altura do tronco, certo? Geralmente você vai fazer pirâmide com pirâmide, tá? Assim como o lado de um vai estar para o lado do outro. E quando você relacionar com volume, você eleva ao cubo, porque volume é sempre elevado ao cubo, né? São 3 dimensões, como vocês já viram na outra aula, tá bom? Então, vamos agora brincar com as questões, tá bom? Certo? Então, a primeira questão, o que é que diz aí? Vamos ler? Deixa eu pegar aqui o livro para ver se não tem nenhum, não foi cometido nenhum erro. Então, primeira questão, ó. Primeiro, o que é que diz a questão? Uma pirâmide regular tem 10 centímetros de altura. Ficou esquisito. E que é a distância do vértice? Deixa eu ver aqui no livro como é que tá. Uma pirâmide... Uma pirâmide regular tem 10 centímetros de altura. A que distância do vértice ela deve ser cortada? A que distância do vértice ela deve ser cortada por um plano paralelo à sua base, de modo que o volume da pirâmide destacada seja 1/8 do volume da pirâmide original. E aí? Como é que a gente vai fazer? Olha só. Primeira coisa, o que ele diz aí? Que ele tem uma altura, como é que é? Uma altura de 10 centímetros. E ele quer saber que distância a gente deve cortar para que o volume da pirâmide destacada seja 1/8 da pirâmide original. Ou seja, o volume, vamos chamar de volume 1, vai ser 1/8 do volume total. Então, vou fazer um rascunho aqui. Imagina uma pirâmide assim, certo? Essa pirâmide, ela tem a altura de 10 centímetros. Aí você dá um corte aqui, vamos destacar aqui com uma outra cor, ó. E aí você cria uma piramidezinha, que eu vou dizer que essa altura é X. Ele quer saber exatamente esse X, né? Certo? Aí o que é que vai acontecer? Você pode fazer aquela relação que nós trabalhamos nós vimos no slide anterior e na aula anterior também. Por exemplo, eu posso dizer que 10 está para X, assim como o volume maior vai estar para o volume menor, que eu vou chamar de V1. Ó.
V1 vai ser o volume dessa pirâmidezinha aqui. Só que para relacionar volume e no outro membro eu tenho que relacionar altura ou lado, eu tenho que elevar ao cubo. Então faço isso tranquilamente. O que é que vai acontecer? 10 sobre x elevado ao cubo é igual a V. E no lugar desse V1 eu vou colocar esse valor que nós temos aqui, ó, 1/8 de V. Aí o que acontece? Dá para a gente simplificar o V com o V. E quando eu fizer essa divisão, olha o que acontece. 10 sobre 3 sobre x elevado ao cubo é igual a 8. Aí como é que a gente vai fazer? Vamos ter que achar a raiz cúbica? Não. Elevar o x ao cubo? Não. A gente pode fazer assim, ó. Eleva os dois membros à raiz cúbica. Vai ficar 10 sobre x elevado ao cubo. E aqui vai ficar a raiz cúbica de 8. Certo? Aí o que acontece? Você simplifica 3 com 3. Então dá 10 sobre x igual a raiz cúbica de 8, 2. Ou seja, ó, para encerrar, 2x é igual a 10, x é 5. Então significa que você tem que cortar essa pirâmide deve ser cortada a 5 centímetros, tá? Da base. 5 centímetros do vértice e 5 centímetros da base, né? Já que a altura é 10, ela vai ser cortada exatamente no meio, tá? E só dando uma dica, aproveitando, sempre que é cortado no meio uma pirâmide, por exemplo, a relação é sempre de 1/8. Lembra que vai ficar esse 1/2 aí, esse 2 vai ser elevado ao cubo, então vai dar 8, né? Certo? Então, segunda questão. Vamos ver aqui se está correto esse troço. Diz assim, da seção de uma pirâmide, é isso? Da seção de uma pirâmide por um plano paralelo, a base que divide sua altura em dois segmentos de medidas iguais, obtém-se uma pirâmide menor. Determina a razão entre a pirâmide original, o volume da pirâmide original e o volume da pirâmide obtida nesse corte, né? Ok? Então, mais uma vez, a gente vai fazer como é que eu vou lhe dizer? Um exemplo aqui, um desenho, um esquemazinho para a gente ter uma ideia de como fazer a coisa. Pelo menos a forma gráfica. Olha só. Digamos que essa altura total, o que é que acontece? Você vai dividir, vamos dividir aqui, vamos fazer essa divisão aqui, ó. Você vai cortar, seccionar a pirâmide de forma que você fica com uma pirâmidezinha menor aqui em cima e um tronco embaixo, né? Certo? Aí o que é que diz a questão? Em dois segmentos de medidas iguais. Então vamos imaginar o seguinte: se eu dividir isso aqui em dois, vamos chamar esse pedaço de x e o de baixo também vai ser x, certo? Então significa que a altura total, que eu vou chamar de h, é 2x. Então eu vou poder fazer essa relação direto e a gente já tem uma resposta até pronta. Veja, se eu fizer h dividido por x, o que é que eu estou dividindo? Esse h da altura total com o x da pirâmide menor. Está para o volume da pirâmide maior e o volume da pirâmide menor, que eu vou chamar de V1, certo? Agora, nós vimos que esse h, isso tudo é elevado a 3, né? Não esquecendo disso. Então, esse h é igual a 2x, então vai ficar 2x sobre x, tudo isso elevado a 3, é V sobre V1. Então, ó, dá para simplificar x com x, e aí, ó, para encerrar, vai ficar 2 elevado ao cubo igual a V sobre V1. Ou seja, esse V sobre V1 vai ser igual a 8. A questão é só isso. Certo? O que é que ele pede? Só para ver se está certo aqui. Determina a razão entre o volume da pirâmide original e o volume da pirâmide obtida. Então a razão é exatamente de 8. Tá? Como a gente havia dito que aconteceria na questão anterior. Não é? Então quando há essa relação de metade, como vai ser elevado ao cubo, esse 2 vai se tornar 8. Então, por isso que na primeira questão você teve 1/8 e na outra teve 8 vezes. Tá beleza? Ok? E a gente vai fazer mais uma questão, que é a terceira. Essa é um pouco mais complicada, um pouco bem maior. Tá? O que é que diz a questão? As bases de um tronco de pirâmide regular são triângulos equiláteros cujos lados medem 5 cm e 7 cm. Determine a medida... Faltou um ponto aí, né? Determine a medida da altura desse tronco, sabendo que seu volume é igual a 109 centímetros cúbicos. Então, o volume do tronco, vou chamar aqui de volume do tronco VT, 109. Deixa eu arrumar isso aqui que tá meio... Ficou estranho esse 1.
ridículo. Ó, 109 centímetros cúbicos. Agora, a questão das duas bases, não é? Onde eu vou chamar de lado menor, Lzinho, 5 centímetros, e o L maior, 7 centímetros. Tá? E a questão diz que é uma pirâmide, deixa eu ver, pirâmide de dois triângulos equiláteros. Então, o que a gente tem que fazer é o seguinte, ele não dá a pirâmide em si, já dá o tronco. Então, o ideal para achar o volume disso, ou para achar essa altura, já que ele quer saber a altura, é usar a fórmula do tronco, certo? Eu vou colocar a fórmula para a gente ver o que é que está faltando, o que é que nós temos, e aí a gente vê o que é que pode calcular. Ó. O volume do tronco vai ser assim, eu vou chamar de VT, é a altura dividido por 3, área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada do produto dessas áreas, certo? Beleza? Muito bem. O que é que a gente quer? Ó, o que é que a gente quer? A altura. Aí a gente tem o volume, perfeito. Mas a gente não tem nenhuma dessas áreas. A gente vai ter que calcular. Então, vamos por parte como o Jack Stripador, certo? Primeiro achar as áreas. Depois a gente substitui nessa fórmula aquele 109 que é o valor do tronco, aqui, ó. Certo? E aí a gente vai achar essa altura. É um cálculo um pouco maior do que os anteriores, para compensar, certo? Então, ó, lembrando que a área da base maior e a área da base menor também, a área da base menor e da base maior, são todas áreas de um triângulo. Então vai ser L ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Triângulo equilátero, certo? Triângulo equilátero. Então, como é que a gente vai fazer? Vamos lá. Primeiro, a área da base menor vai ser, quem é o lado? 5 ao quadrado, vezes a raiz de 3 dividido por 4. Isso vai dar 25 raiz de 3 sobre 4. Tá? Vamos guardar esse resultado aqui. A mesma coisa eu vou fazer com a área da base maior. Só trocando o lado que era 5 vai virar 7. 7 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Ou seja, 49 raiz de 3 sobre 4. Certo? São valores semelhantes, tudo com raiz de 3 a gente vai poder somar. Ok? Muito bem. Agora eu vou substituir na fórmula. Vamos trocar aqui a cor para ficar mais fácil de vocês identificarem. O volume do tronco, ó, o volume do tronco vai ser a área, a altura dividido por 3, que é o que a gente quer, vezes a área da base maior, mais a área da base menor, mais a raiz quadrada do produto das bases. Certo? Ok? Guerreou. Ó, esse valor o volume total, ou o volume do tronco, é 109. Ok? A altura eu não conheço, então vou deixar aqui. Agora essa área maior, 49 raiz de 3 sobre 4, mais 25 raiz de 3 sobre 4, mais, aí vem a bagaceira. Ó, a raiz quadrada desse produto, 49 raiz de 3 sobre 4, vezes 25 raiz de 3 sobre 4. Observe que apesar de grande, todos eles têm raiz exata, a não ser a raiz de 3 aí, né? Certo? E aí a gente vai poder fazer com mais rapidez. Observa, olha só, 109 eu vou repetir, vai ser igual a altura dividido por 3. Agora, esses dois aqui eu posso somar. Observe que o denominador é o mesmo e tem a mesma raiz. Então, quando você somar 49 com 25, vai dar o quê? 74 raiz de 3. Mais. Agora, olha o que a gente vai fazer aqui. Ó. 49 tem raiz exata. Então, a raiz quadrada de 49 é 7. A raiz quadrada de 2, de 4, é 2. Ó, desse 4 aqui. A raiz quadrada de 25 é 5. E a raiz quadrada do outro 4 é 2 também. Só que vai ficar o seguinte, raiz de 3 vezes 3 da raiz de 9, que é 3. Então a raiz de 3 vai permanecer. Certo? Ok? Bom, 109 é igual a h dividido por 3. E aí, o que é que nós temos? 74 raiz de 3 sobre 4, mais 35 raiz de 3 sobre 4. Significa que a gente vai poder somar isso aqui de novo, tá? Tem o mesmo denominador e são todos semelhantes por causa da raiz de 3.
Então 109 é igual a H sobre 3, que multiplica. Olha só, quando eu somar 74 com 35 vai dar 109. Raiz de 3 dividido por 4. Não é isso? Então, aí eu já vou aproveitar aqui e vou simplificar, ó. Olha só, simplificando aqui, a raiz de 109 com 109. Então, vou ficar com 1 aqui. E nesse outro membro nós vamos ter H, raiz de 3, tudo isso sobre 4. Certo? Aí, ó, produto dos meios é igual dos extremos. H raiz de 3 é igual a... Eu esqueci do 3 aqui, né? Então, vezes 3 é igual a 12. Tá legal? E, para terminar, fica H igual a 12 sobre raiz de 3. E, encerrando, ó, nós vamos ter H igual. Aí, observe que a gente tem que racionalizar, né? 12 sobre raiz de 3, eu preciso multiplicar e dividir pela raiz de 3. Então vai ficar 12 raiz de 3 sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 da raiz de 9, que é 3. Quando eu simplificar, isso dá 4 raiz de 3 centímetros. É o resultado final dessa questão imensa. Certo? Ok? Então, com isso, a gente encerra essas questões. Nós temos, vocês vão observar aí no livro que nós temos mais 2 questões, tá certo? Então, só para explicar, nós temos aí mais 2 questões no livro, a gente faz na sala, lá ao vivo, mas são questões maiores, vão requerer mais desenhos, mais informações. Então, por hoje é isso. Essas são as questões mais interessantes, digamos assim, as que mais aparecem de tronco de pirâmide, tá certo? Beleza? Até mais, até a próxima.